Você já se perguntou como a fé pode superar até mesmo as situações mais desesperadoras? Imagine um jovem, lançado em meio a uma trama política, acusado injustamente e condenado a uma morte terrível. Será que a fé poderia lhe salvar? A história de Daniel na Cova dos Leões, um dos episódios mais cativantes da Bíblia, revela uma lição fundamental sobre a resiliência, a coragem e a incrível intervenção divina. Dentro da cova, Daniel ficou cercado por leões famintos, suas sombras projetadas pelas tochas do lado de fora. No entanto, algo extraordinário aconteceu. Ao invés de atacá-lo, os leões se acalmaram, como se uma força invisível os tivesse controlado. Daniel permaneceu em oração e uma presença celestial, na forma de um anjo, apareceu ao seu lado, fechando a boca dos leões. A atmosfera de terror se transformou em uma de paz e reverência. Os leões, que eram conhecidos por sua ferocidade, tornaram-se como cordeiros dóceis na presença do servo de Deus. Prepare-se para conhecer a incrível história de Daniel. Desde suas visões proféticas até sua coragem na cova dos leões, a trajetória de Daniel é uma jornada de fé, milagres e perseverança. Descubra como ele permaneceu firme em sua fé diante de desafios inimagináveis e o que podemos aprender com seu exemplo inspirador. O calor do deserto sussurrava segredos ancestrais enquanto Daniel caminhava pelo caminho do exílio. A terra de Judá, outrora sua morada, agora era apenas uma lembrança distante, uma sombra em sua memória. Daniel, um jovem de estirpe nobre, encontrava-se em terras estrangeiras, longe das colinas familiares e do templo, onde aprenderá a amar e temer ao Senhor. Naquele período de desolação, Nabucodonosor, o poderoso monarca da Babilônia, havia conquistado Jerusalém. Entre os inúmeros cativos, ele escolheu jovens de aparência saudável e intelecto aguçado para servirem em seu palácio. Daniel, juntamente com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, foi levado para a grandiosa cidade da Babilônia, uma metrópole vibrante e opulenta, que pulsava com vida e cultura. Ao chegarem, receberam novos nomes. Daniel tornou-se Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. Esses novos nomes eram um constante lembrete de que estavam sob o domínio de um reino estrangeiro, onde os deuses da Babilônia eram venerados. Contudo, mesmo imersos na opulência e na glória do palácio, Daniel jamais esqueceu seu Deus verdadeiro. Os desafios começaram cedo. O rei Nabucodonosor decretou que os jovens cativos deveriam se alimentar das luxuosas iguarias do palácio e do vinho real. Entretanto, Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, pois sabia que muitas delas eram oferecidas a ídolos pagãos. Ele solicitou permissão para seguir uma dieta simples de vegetais e água, um pedido que encontrou resistência, mas também a mão providencial de Deus. Daniel aproximou-se do chefe dos eunucos, requerendo permissão para não se contaminar. Por favor, teste seus servos por 10 dias, disse ele com uma confiança que transpunha seus anos. Forneça-nos apenas legumes e água para beber. Então compare nossa aparência com a dos jovens que consomem a comida real. E trate seus servos de acordo com o que você observar. A resposta foi um misto de dúvida e curiosidade. O chefe dos eunucos, hesitante, mas impressionado pela determinação de Daniel, aceitou o desafio. E assim, durante 10 dias, Daniel e seus amigos se alimentaram apenas de vegetais e água. Ao final do período de teste, suas faces não apresentavam sinais de fraqueza. Pelo contrário, estavam mais saudáveis e vigorosos do que qualquer outro jovem no palácio. A fé e a obediência de Daniel não passaram despercebidas. Essa pequena vitória não apenas consolidou a confiança de seus superiores, mas também preparou o cenário para desafios muito maiores que se aproximavam. E enquanto Daniel e seus amigos se adaptavam à vida no palácio, uma sombra se estendia sobre a Babilônia. O rei Nabucodonosor, atormentado por sonhos perturbadores, estava prestes a convocar todos os sábios do reino para desvendar os mistérios de suas visões noturnas. Todavia, seria apenas um jovem cativo, com a fé inabalável e a sabedoria concedida por Deus, que traria luz às trevas do sonho real, marcando o início de uma jornada que redefiniria não apenas sua vida, mas o destino de um império inteiro. As noites em Babilônia eram um espetáculo de estrelas cintilantes, refletidas nas águas calmas do rio Eufrates.
No entanto, essa serenidade não conseguia aplacar a inquietação do rei Nabucodonosor. Assombrado por sonhos perturbadores, o grande monarca mal conseguia dormir. Ele compreendia que esses sonhos não eram meros produtos de sua imaginação, mas mensagens enigmáticas que clamavam por interpretação. O rei, em sua angústia, convocou todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos do reino, exigindo que não apenas interpretassem o sonho, mas também o revelassem. A tarefa era impraticável, e os sábios, apavorados, confessaram sua incapacidade, cientes de que suas vidas estavam em risco. A ira de Nabucodonosor cresceu, ameaçando a todos com uma execução iminente por sua incapacidade. Foi nesse clima de medo e desesperança que Daniel, ao tomar conhecimento da situação, solicitou uma audiência com o rei. Com valentia, ele requereu tempo para buscar a resposta divina, confiante de que o Senhor não o abandonaria. Daniel congregou seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, e juntos clamaram ao Deus dos céus por misericórdia e sabedoria. Na serenidade da noite, a resposta surgiu a Daniel em uma visão. Ele contemplou o sonho do monarca com clareza e compreendeu seu significado. Com o coração repleto de gratidão, Daniel louvou a Deus, reconhecendo que somente ele revela os mistérios mais profundos. Ao amanhecer, Daniel foi conduzido à presença do poderoso Nabucodonosor. Com uma calma que contrastava com a tensão no ar, ele começou a falar. Ó rei, o enigma que vossa majestade solicitou não pode ser revelado por sábios, feiticeiros, magos ou adivinhos. Contudo, existe um Deus no céu que revela mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos dias futuros. Daniel descreveu o sonho em detalhes. Uma colossal estátua, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu os pés da estátua, pulverizando-a completamente. A pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Então, com notável sabedoria, Daniel explicou a interpretação. A cabeça de ouro representava Nabucodonosor e seu reino babilônico, seguido por outros reinos sucessivos que seriam menos grandiosos, até que um reino eterno, estabelecido por Deus, destruísse todos os reinos anteriores e durasse para sempre. O rei, maravilhado e atônito, prostrou-se diante de Daniel, reconhecendo a grandeza do Deus de Daniel. Ele elevou Daniel a uma posição de grande honra e autoridade, nomeando-o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios do reino. Mas enquanto Daniel começava a se firmar em sua nova posição, uma nova intriga se tramava nas sombras do palácio. Os adversários de Daniel, invejosos de seu favor e poder, começaram a arquitetar sua queda. A inveja e a conspiração logo vieram à tona, colocando mais uma vez à prova a fé e a integridade de Daniel e seus amigos em um desafio que envolveria fogo e fé inabalável, onde a fidelidade a Deus seria provada de forma dramática e inesquecível. O calor do dia começava a ceder ao frescor da noite quando o decreto do rei Nabucodonosor se espalhou pela vasta cidade de Babilônia. Uma estátua colossal, inteiramente de ouro, fora erguida na planície de Dura, cintilando sob o sol poente como um monumento à glória do rei. A ordem era clara e implacável. Ao som da música dos instrumentos reais, todos deveriam prostrar-se e adorar a estátua. Qualquer desobediência seria punida com a morte na fornalha ardente. Para a multidão reunida, a estátua representava não apenas a grandeza de Nabucodonosor, mas também o poder absoluto da Babilônia. No entanto, para 3 jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias, agora conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, era um símbolo de idolatria que desafiava diretamente sua fé no Deus de Israel. Quando a música começou a soar, a vasta multidão se ajoelhou como uma onda de reverência forçada. Todos, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. Em pé, firmes em sua fé, eles se recusaram a dobrar os joelhos diante do ídolo. Sua desobediência não passou despercebida, e logo chegou aos ouvidos do rei. Furioso, Nabucodonosor ordenou que os 3 fossem trazidos à sua presença. Os jovens estavam calmos e determinados, sabendo que sua fé seria testada até o limite. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses nem adoram a estátua de ouro que levantei. Bradou o rei.
vou lhes dar mais uma chance. Se vocês se ajoelharem e adorarem a estátua quando ouvirem a música, tudo bem. Mas se não o fizerem, serão lançados imediatamente na fornalha ardente. E então, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Com coragem que somente a fé inabalável pode proporcionar, os três responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos justificar diante de ti. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A resposta ousada acendeu ainda mais a ira do rei. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, e que os homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem nas chamas. As chamas eram tão intensas que soldados que os lançaram na fornalha foram consumidos pelo fogo. Mas, enquanto o rei e seus cortesãos observavam, algo extraordinário aconteceu. No meio das chamas, os três jovens não estavam sozinhos. Uma quarta figura, semelhante a um filho dos deuses, surgiu ao seu lado, caminhando livremente pelas chamas, sem serem afetadas pelo fogo. Nabucodonosor, atônito, ergueu-se do seu trono e bradou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Venham cá. Os jovens emergiram da fornalha, ilesos e sem o menor vestígio de fumaça em suas vestes. O milagre foi evidente para todos, e o monarca reconheceu o poder supremo do Deus de Israel. Tal ato de fé inabalável não apenas preservou suas vidas, mas também provocou uma mudança no coração do rei, que passou a reconhecer a grandeza do seu Deus. Entretanto, a serenidade de Daniel e seus companheiros não duraria. Na vasta extensão do Império Babilônico, outras adversidades e intrigas se desenrolavam, preparando o palco para novas provações e revelações, onde a fé e a sabedoria de Daniel seriam novamente postas à prova diante do poder dos reinos terrestres. Os raios dourados do amanhecer começaram a banhar a grandiosa cidade de Babilônia, trazendo consigo a promessa de um novo dia. No entanto, dentro das opulentas paredes do palácio real, o rei Nabucodonosor se viu novamente atormentado. Ele fora visitado por um sonho perturbador, um sonho tão inquietante quanto o anterior, mas desta vez mais pessoal, mais urgente. O rei novamente convocou todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, exigindo que interpretassem seu sonho. Mas, como antes, eles se mostraram incapazes de decifrar o enigma. Em meio à crescente frustração, Nabucodonosor lembrou-se do homem que havia iluminado seu primeiro sonho. Daniel, o jovem cativo que agora era um dos governadores mais respeitados do reino. Daniel foi chamado à presença do monarca. Apesar de sua posição elevada, ele se aproximou com a mesma humildade e confiança de outrora, ciente de que a verdadeira sabedoria não emanava dele, mas de Deus. Com um gesto, Nabucodonosor conduziu Daniel ao trono e começou a narrar seu sonho. Eu estava observando, começou o rei, e vi uma grande árvore no meio da terra. Sua altura era imensa. A árvore cresceu e tornou-se vigorosa, e sua altura alcançou os céus, sendo visível até os confins da terra. Suas folhas eram belas e seus frutos abundantes, e nela havia sustento para todos. Os animais do campo encontravam sombra sob ela, e as aves do céu faziam ninhos em seus galhos, e toda a criação se alimentava dela. A voz de Nabucodonosor tremeu levemente enquanto continuava. Eu vi em minhas visões, enquanto estava deitado em minha cama, e eis que um vigilante, um santo, desceu do céu. Ele clamou em alta voz e disse: derrubem a árvore e cortem seus galhos, tirem suas folhas e espalhem seus frutos. Que os animais saiam de debaixo dela, e as aves de seus galhos. Mas deixem o tronco e as raízes na terra, amarrados com correntes de ferro e bronze, no meio da relva do campo. Que seja molhado com o orvalho do céu, e que sua porção seja com os animais na erva da terra. Deixe seu coração ser mudado de coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, até que 7 tempos passem sobre ele. Nabucodonosor olhou para Daniel, seus olhos suplicando por compreensão. Daniel, com o coração pesado, compreendeu a gravidade da mensagem. Ele respirou fundo, sentindo a presença divina guiando suas palavras. Ó rei,
a árvore que viste, que cresceu e se tornou vigorosa, cuja altura alcançou os céus e que era visível até os confins da terra, esta árvore és tu, ó Rei. Tu cresceste e te tornaste forte. Tua grandeza cresceu e alcançou os céus e teu domínio até os confins da terra. Mas, ó Rei, o decreto do vigilante é contra ti. Serás expulso entre os homens e habitarás com os animais do campo. Comerás erva como os bois e serás molhado pelo orvalho do céu. 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os concede a quem quer. O silêncio pairou pesado sobre a sala do trono. A revelação era terrível, mas havia esperança na continuação do sonho. O tronco e as raízes deixadas na terra indicavam que o reino de Nabucodonosor seria restaurado quando ele reconhecesse a soberania de Deus. Nabucodonosor, embora abalado, não pôde ignorar a clareza e a autoridade das palavras de Daniel. A interpretação parecia um aviso, uma oportunidade de redenção. No entanto, os eventos que se seguiriam seriam uma prova severa da humildade do rei, conduzindo-o a um caminho de transformação que nenhum homem poderia prever. Enquanto Daniel deixava a presença do rei, uma nova sombra se formava no horizonte. Intrigas palacianas e conspirações começaram a ferver nas sombras, e as provações que Daniel e seus amigos enfrentariam nos dias vindouros testariam não apenas sua fé, mas também sua capacidade de permanecer fiéis em meio a um ambiente de crescente hostilidade e perigo. A noite desceu sobre Babilônia como um véu de terciopelo salpicado de estrelas. O amplo salão do palácio irradiava luz e risos, ecoando com música festiva e o tilintar de copos. O novo rei, Belsazar, neto de Nabucodonosor, havia organizado um suntuoso banquete, um espetáculo destinado a demonstrar seu poder e opulência para 1000 de seus nobres e concubinas. O vinho corria livremente, e com ele, a irreverência. Belsazar, em sua presunção e anseio por exibir seu domínio, ordenou que fossem trazidos os vasos de ouro e prata que Nabucodonosor havia confiscado do Templo de Jerusalém. Esses objetos sagrados, consagrados ao culto do Deus de Israel, foram profanados quando o rei e seus convidados beberam vinho neles, louvando os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. No auge da celebração, ocorreu algo imprevisto e aterrorizante. Uma mão humana, sem corpo, surgiu e começou a escrever na parede do salão, próximo ao candelabro. O salão mergulhou em um silêncio glacial, os risos e a música cessando abruptamente. Belsazar, pálido como a própria morte, tremia enquanto fixava seu olhar nas misteriosas palavras. Meni, Meni, Tekel, Parsim. Nenhum dos sábios, encantadores ou adivinhos do rei conseguiu interpretar o significado dessas inscrições. A apreensão se espalhou entre os convidados, e o medo dominou o coração de Belsazar. Foi então que a rainha-mãe, lembrando-se dos feitos de Daniel, sugeriu ao rei que chamasse o homem conhecido por possuir o espírito dos deuses santos. Daniel foi conduzido à presença do rei, um homem agora mais maduro, mas ainda respeitado e repleto de sabedoria divina. Belsazar ofereceu-lhe riquezas e honras se ele conseguisse decifrar a escrita. Mas Daniel, com uma serenidade imperturbável, recusou os presentes do rei e começou a falar. Ó rei, o Altíssimo concedeu a Nabucodonosor, teu pai, realeza, grandeza, glória e majestade. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em orgulho, ele foi destituído de seu trono real e sua glória lhe foi retirada. Ele foi separado dos filhos dos homens e seu coração foi transformado no de um animal. Ele conviveu com os jumentos selvagens, comeu capim como os bois e seu corpo foi banhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Deus Altíssimo governa sobre o reino dos homens e nele coloca quem ele deseja. Daniel fixou seu olhar em Belsazar, seu olhar penetrante. E tu, Belsazar, não humilhaste teu coração, embora soubesses de tudo isso. Pelo contrário, te exaltaste contra o Senhor do céu. Trouxeram os utensílios do seu templo diante de ti, e tu e tuas concubinas bebeis vinho neles. Louvastes os deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem sabem. Mas o Deus em cuja mão está tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então Daniel apontou para a inscrição na parede. Esta é a interpretação da inscrição. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e o trouxe ao fim.
Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. O silêncio que se seguiu foi opressor. As palavras de Daniel reverberaram no amplo salão e o destino de Belsazar estava selado. Mas enquanto o palácio mergulhava na confusão e no medo, as forças persas, lideradas por Ciro, já se encontravam às portas da cidade, prontas para invadir e conquistar Babilônia. Daniel, com sua sabedoria e fidelidade inabalável, logo se encontraria sob o governo de um novo império. Os desafios e tribulações que viriam com a ascensão dos persas colocariam ainda mais à prova sua fé e determinação. E em meio às mudanças políticas e intrigas palacianas, Daniel continuaria a se destacar como um farol de integridade e devoção, enfrentando novos perigos e revelando o poder do Deus a quem servia. As imponentes torres de Babilônia agora estavam sob uma nova bandeira. Ciro, o Grande, líder dos medos e persas, conquistou a cidade sem derramar muito sangue, marcando o início de um novo capítulo na história do império. Em meio à agitação das mudanças, Daniel, o sábio hebreu, encontrou-se novamente no centro do poder. Ciro, impressionado com a reputação de Daniel, o manteve em uma posição de destaque, reconhecendo nele um homem de sabedoria e integridade. O novo governo trouxe consigo novas estruturas administrativas, e sob o reinado de Dário, um dos governadores nomeados por Ciro, Daniel foi promovido a um dos 3 altos funcionários que supervisionavam os sátrapas do reino. Sua competência e lealdade logo destacaram, e Dário planejava colocá-lo à frente de todo o reino. No entanto, a ascensão de Daniel não foi bem recebida por todos. Os outros sátrapas e altos funcionários, dominados pela inveja e pelo ressentimento, começaram a conspirar contra ele. Eles sabiam que Daniel era impecável em seu trabalho. Não havia falhas em sua administração que pudessem usar contra ele. Os poderosos decidiram atacar a fé inabalável de Daniel, o aspecto mais evidente e sólido de sua existência. Os conspiradores arquitetaram um plano astucioso, indo até o Palácio Real. Eles o persuadiram a promulgar um decreto que proibia qualquer súdito de dirigir petições a qualquer divindade ou autoridade, exceto ao próprio rei, por 30 dias. A transgressão do decreto seria punida com um lançamento na cova dos leões. Enganado pelas lisonjas e seduzido pela ideia de consolidar seu poder, Dário assinou o decreto, tornando-o inquestionável sob as leis dos medos e persas. Daniel, ao tomar conhecimento do decreto, não vacilou. Como de costume, ele subiu para seu aposento, cujas janelas se voltavam para Jerusalém. Ali, 3 vezes ao dia, ajoelhava-se em oração, agradecendo a seu Deus. Os conspiradores, conhecendo a devoção de Daniel, o vigiaram e o surpreenderam em flagrante, correndo em direção ao rei para denunciar sua desobediência. Dário, ao ouvir a acusação, sentiu-se angustiado. Ele apreciava Daniel e buscou todos os meios possíveis para salvá-lo, mas as leis dos medos e persas eram inabaláveis. Com o coração pesado, Dário ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas não sem antes expressar sua esperança. Que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livre. A pesada pedra foi colocada sobre a entrada da cova, e o selo real foi afixado para garantir o cumprimento da sentença. Dário retornou ao palácio, mas não conseguiu comer nem dormir naquela noite, atormentado pela sorte de Daniel. Na escuridão da cova, algo extraordinário ocorreu. Os leões, que deveriam ter devorado Daniel, permaneceram inexplicavelmente calmos. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel permaneceu ileso, testemunhando o poder e a fidelidade de seu Deus. A noite se arrastou, mas a fé de Daniel permaneceu inabalável. Ao despontar o dia, Dário apressou-se até a cova dos leões. Com a voz trêmula, ele chamou: Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? A resposta de Daniel, clara e firme, encheu o coração do rei de alívio e alegria. Ó rei, vives para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, impedindo que me ferissem. Daniel foi retirado da cova sem ferimentos, e seus acusadores foram lançados no seu lugar, onde os leões, famintos, os devoraram antes mesmo de tocarem o chão. Dário, maravilhado pelo poder do Deus de Daniel, promulgou um novo decreto,
declarando que todos no reino deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e seu reino jamais será destruído. Entretanto, mesmo com essa demonstração de fé e poder, os dias de paz para Daniel não estavam garantidos. No vasto e complexo Império Persa, novas intrigas e desafios sempre se apresentavam, e a fé inabalável de Daniel seria novamente testada. O reino das trevas se movia, e as visões de um futuro distante começaram a assombrar os sonhos do profeta, revelando segredos que mudariam o curso da história para sempre. O crepúsculo caía suavemente sobre a grande cidade de Babilônia, tingindo os céus de dourado e púrpura. Daniel, agora um homem de cabelos grisalhos, retirou-se para um lugar tranquilo, como costumava fazer, para orar e meditar. Apesar de sua posição elevada e responsabilidades, sua devoção a Deus nunca havia vacilado. Naquela noite, no entanto, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto orava, Daniel foi tomado por uma visão. Ele se viu às margens do grande rio Tigre, e ao olhar ao redor, uma figura majestosa apareceu diante dele. Revestido de linho e com um cinto de ouro puro, o ser tinha o rosto como relâmpago, olhos como tochas de fogo, braços e pernas de bronze polido, e uma voz como o som de uma multidão. Daniel, tomado de temor, caiu prostrado, mas a figura celestial o levantou, enchendo-o de força. Não temas, Daniel, disse o anjo, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu permaneci ali com os reis da Pérsia. As palavras do anjo revelaram uma batalha invisível, um conflito espiritual que se desenrolava nas alturas enquanto Daniel orava na terra. O anjo então começou a revelar a Daniel visões de grande importância, abrangendo desde os reinos que dominariam a terra até o estabelecimento final do reino de Deus. Daniel contemplou uma sucessão de bestas terríveis que simbolizavam reinos futuros. Um leão com asas de águia, um urso devorador, um leopardo com 4 asas de pássaro e uma quarta besta, aterrorizante e indescritível, com 10 chifres. Enquanto contemplava esses símbolos, um pequeno chifre emergiu, derrubando 3 dos 10 e se vangloriando contra o Altíssimo. As imagens eram perturbadoras, mas Daniel também contemplou a chegada de um filho do homem, que recebeu autoridade, esplendor e um reino eterno das mãos do ancião dos dias. Essas visões, carregadas de simbolismo e mistério, despertaram uma mistura de esperança e apreensão no coração de Daniel. Ele se curvou, sentindo o peso das revelações, enquanto o anjo prosseguia em explicar o significado dos acontecimentos futuros. Daniel compreendeu que esses reinos terrenos se elevariam e desabariam, mas, no final, o reino de Deus prevaleceria, proporcionando paz e justiça eternas. Ao absorver essas revelações, o anjo anunciou uma última visão. Seria uma visão de grande sofrimento para seu povo, mas também de notável restauração. Daniel sabia que precisaria registrar essas visões e compartilhá-las com seu povo, preparando-os para os tempos vindouros. As sombras do futuro se aproximavam, e Daniel estava destinado a ser o profeta que iluminaria o caminho com as palavras de Deus. A visão terminou. No entanto, Daniel permaneceu em profunda reflexão, ciente de que as palavras que ele registraria seriam de crucial importância para as gerações futuras. A tarefa diante dele era monumental, e ele necessitava de orientação divina para compreender totalmente e transmitir as mensagens que lhe foram reveladas. Todavia, mesmo diante dessas visões proféticas, Daniel não estava imune aos desafios do presente. O anjo falou de uma grande batalha espiritual e de uma série de eventos que impactariam não apenas a Babilônia, mas todo o mundo conhecido. Os próximos dias seriam cruciais, pois Daniel precisaria buscar ainda mais a Deus para obter a sabedoria necessária para guiar e proteger seu povo através dos tempos de tribulação que se aproximavam. E assim, ao longo dos anos, Daniel continuou a ser um pilar de fé e sabedoria em meio a um mundo em constante transformação. Sua história, repleta de coragem, devoção e revelações divinas, inspirou gerações futuras a permanecerem firmes em sua fé, independentemente das adversidades. E no coração de Daniel sempre residia a certeza de que, apesar dos desafios, o reino de Deus triunfaria, trazendo paz e justiça eternas a todos os que nele confiavam.
Agradecemos por acompanhar esta série sobre a vida de Daniel, uma jornada de fé, coragem e revelações divinas. Se você apreciou este conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e se inscrever em nosso canal para mais histórias inspiradoras. Ative o sininho para receber notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Que Deus o abençoe e até a próxima!